Você me desculpa se eu não tiver, mas o pastor Gilberto, ele é graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Ensino de Filosofia, Ciência da Religião, História e Antropologia, pós-graduado em História e Arqueologia do Oriente e mestrando em Interpretação Bíblica. Nascido no estado do Paraná, aí, pastor, eu sou de Curitiba, viu? Residiu, é que aqui só dá cearense, sabe, pastor? Por isso que eu estou falando. Residiu a maior parte da sua vida no sul de Minas, Minas Gerais, e atualmente trabalha como pastor distrital no estado do Ceará. Olha lá, ó, Paraná, Ceará, está todo mundo feliz. O Brasil e os Estados Unidos, estamos todos juntos. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Essa é a igreja de Richmond. Alguns de nós estamos aqui presencialmente, outros de nós estamos através dos cultos, e através nas suas casas, né? E nós temos várias pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, em todos os lugares aqui. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. A palavra está contigo, ok? Que o Senhor seja mais uma vez usado para a honra e glória dele, como uma ferramenta, instrumento vindo direto do seu trono, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Me sinto muito honrado em poder abrir a palavra de Deus para um grupo tão especial nesse dia. É um prazer mesmo estar com vocês, tá? Então, vamos orar então? Bom Pai, obrigado por tua bondade e por tua misericórdia. Buscamos a tua graça, a tua graça e a unção do teu Espírito para que ele possa atuar em nossa consciência e nosso coração. Por favor, Senhor. Nós somos muito necessitados da tua bênção, da tua presença, do teu cuidado. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos sempre. Amém. Amém. É possível compartilhar a tela? É sim. Eu vou compartilhar a tela porque eu vou precisar mostrar algumas imagens que vão ajudar muito naquilo que vai ser apresentado, tá bem? Bom, eu já introduzo o assunto dizendo que Deus tem um lugar especial para você. E que lugar especial seria este? Aproveitando o ensejo, para aqueles que ainda não conhecem o meu canal, eu tenho um canal no YouTube. O canal é Gilberto Tais, ou então Fé ou Fideísmo. Se você digitar Fé ou Fideísmo ali na barra de pesquisa, você também vai encontrar o meu canal. Vocês podem me seguir tanto no Facebook quanto no Instagram. Só um detalhe do Instagram. O detalhe é que no Instagram você vai me encontrar como PR Gilberto Tais Oficial. Porque andaram clonando o meu Instagram, inclusive colocando foto minha, então o único que tem ali oficial, Gilberto Tais Oficial, é este. Se você quiser, você pode me seguir ali também, tá bem? E tem um blog, feofideismo.com. Mas o canal no YouTube é geralmente o canal onde eu insiro as lives, os vídeos, algumas reflexões teológicas, arqueológicas, etc. Vamos lá. O texto que nós vamos iniciar a mensagem é o de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. No capítulo 22 de Gênesis, o verso 2 diz assim: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Observe, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A gente vai continuar lendo, mas eu queria que você já inicialmente prestasse atenção numa coisa. Uma palavra, quando ela é frequentemente repetida, é porque ela é importante. É Deus chamando a nossa atenção. Às vezes uma ideia é repetida muitas vezes. Às vezes uma palavra é repetida muitas vezes
E quando essa palavra ou a ideia é repetida, é porque a gente precisa prestar atenção nessa palavra ou nesta ideia. Então, o verso 2 que nós acabamos de ler diz que Deus falou para que Abraão levasse o seu filho até a região do Moriá, até a terra de Moriá, e ali oferecesse o seu filho em holocausto. Aí diz assim, sobre um dos montes da região do Moriá, da terra de Moriá, que eu te mostrarei. O verso 3 diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Observe, e foi para o lugar. A palavra que eu preciso que você guarde aí é essa aqui, lugar. E foi para o lugar. A palavra lugar é a palavra que vai se repetir com frequência. Com frequência em nosso estudo. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Que lugar era esse? O verso 2 apresenta esse lugar. É a região do Moriá. O Monte Moriá. Ok? Esse é o lugar. O verso 4, então, vai dizer assim, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Novamente a palavra lugar aparece no verso 4. Então, a princípio, Abraão, seguindo a ordem divina, ele pega seu filho, pega mais alguém ali e vai para a região do Moriá. Abraão estava em Berseba. E de Berseba até a região do Moriá é mais ou menos ali em torno de 100 e poucos quilômetros. Aí você pensa assim, como pode? Porque Deus pediu que Abraão saísse de Berseba e andasse tantos quilômetros assim para fazer o sacrifício. Inclusive, essa narrativa ela me faz refletir muito sobre a circunstância do povo de hoje, dos cristãos de hoje. Observe que o texto bíblico, depois você pode ler toda a narrativa e você vai perceber isto. Você vai perceber que Abraão, em momento algum, ele questiona Deus. Ele questiona. Imagine, eu não sei quantos quilômetros fica aí, eu não sei que cidade fica a 100 quilômetros da cidade que vocês residem, aí nos Estados Unidos, aí no estado de Virgínia. Eu não sei que cidade daria em torno de 100 quilômetros da distância da cidade que vocês estão. Mas imagine que Deus chegasse para você e dissesse assim, olha, você vai sair daqui e vai fazer um sacrifício em tal lugar, e esse tal lugar fica a 100 quilômetros da sua cidade. Aí, se fosse a geração mimimi de hoje, se fosse essa geração de hoje, essa geração diria, talvez iria dizer para Deus, Senhor, para que andar tudo isso para fazer um sacrifício? O Senhor não está presente em todo lugar? O Senhor não é onipresente? Por que eu não posso fazer o sacrifício aqui? O Senhor não vai aceitar se eu fizer aqui? Eu preciso andar tudo isso? Um detalhe, hoje existe carro, existe metrô, existe ônibus, existe moto, existe transporte. Mas naquele tempo, o transporte era o camelo, e muitas das vezes andavam a pé mesmo. Entendem? E Abraão não questionou, ele simplesmente preparou o filho, preparou tudo. E pegou a estrada, aliás, me desculpe, e pegou a areia, pegou o deserto e foi-se embora. Devido à intensidade do calor daquela região, geralmente as pessoas que viajavam ali, andavam muitos quilômetros, eles viajavam de madrugada até por volta ali do primeiro horário do dia. Porque a parte da tarde, que é a parte mais quente, geralmente eles se abrigavam e se amparavam do calor. Dormiam, descansavam, assim que entrava a noite, e logo de madrugada se levantavam novamente para continuar a viagem, dar sequência na viagem. E assim foi. Abraão, diz o texto bíblico que ele andou 2 dias e ele só conseguiu avistar a região do Moriá apenas no terceiro dia de caminhada, até chegar ali na região
do Moriá. O verso 9 diz assim: chegaram, olha a palavra novamente, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. A palavra lugar, que lugar era esse mesmo? O verso 2 responde: Moriá. Então observe que o profeta está tentando nos chamar a atenção. O Espírito Santo está tentando chamar a nossa atenção para essa palavra. O lugar. Que lugar era esse? O Monte Moriá. E o verso 14 então diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar. Olha a palavra lugar novamente. Abraão então colocou o nome naquele lugar como o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, quando Abraão esteve prestes a sacrificar o próprio filho, então ele é impedido de realizar o tal sacrifício por Deus. E naquele momento o cordeiro é provido e aparece um animal, um cordeiro preso ali no arbusto. Então, aquele cordeiro, ele foi aquele que substituiria Isaque no altar do sacrifício ali no Monte Moriá. Por isso Abraão colocou o nome o Senhor proverá, porque foi naquele monte que Deus proveu a saída, o escape para o seu filho Isaque. E claro, Isaque naquela circunstância estava representando todos nós. Aquele cordeiro que foi provido ali no Monte Moriá era o cordeiro que estava sendo provido também em nosso lugar, no altar do sacrifício. Bom, nesse lugar, amigos, o cordeiro foi morto para substituir Isaque. Nesse lugar, Abraão colocou o nome de o Senhor proverá. Por que Abraão colocou este nome? Ao final você vai entender por que Abraão colocou este nome. O monte ele é símbolo da provisão de Deus. Portanto, Abraão, movido pelo Espírito, ele faz uma profecia que é neste monte que o Senhor proverá. Agora o texto de 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Livro de 2 Crônicas, capítulo 3 e o verso 1. Por favor. Quando nós sairmos de 2 Crônicas 3, verso 1, eu peço que você deixe marcado aí, talvez um marca-página, um livro fino, aí, alguma coisa, separando, porque nós retornaremos em 2 Crônicas 3, verso 1, em algum momento aí pela frente. Então, 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Observe, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Que casa do Senhor era essa? O santuário terrestre. O santuário de Salomão terrestre. Então começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Isso ocorreu ali por volta do ano 970, mais ou menos 970 antes de Cristo. Aí continuando diz: casa do Senhor em Jerusalém. No monte, olha o monte aí. No monte Moriá, o lugar onde Abraão foi levar o seu filho para fazer o sacrifício. Lembra que Abraão andou tantos quilômetros de Berseba até o Monte Moriá, mais de 100 quilômetros, para poder realizar o sacrifício? É neste mesmo monte que o santuário foi construído, o santuário terrestre, onde as pessoas seriam ali, onde as pessoas fariam sacrifícios para buscar a remissão, o perdão pelos pecados, no santuário terrestre, lembra? Pois bem, e também é nesta região do Moriá que a cidade de Jerusalém foi edificada. Foi edificada. Então veja, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Na eira de Ornã, o Jebuseu. Então veja, aqui diz que Salomão começou a edificar a casa do Senhor ali em Jerusalém, especificamente no Monte Moriá.
Aí depois, na sequência, vai dizer: onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. O que é que aconteceu naquele monte que Davi recebeu de Deus a missão, a incumbência de preparar aquele lugar que é chamado a eira de Ornã, o Jebuseu? O que aconteceu ali? O que houve ali que Davi entra em cena neste relato, em consonância com o santuário de Jerusalém? Bom, o que ocorreu na eira de Ornã? A resposta está em 2 Samuel. Daqui a pouco nós vamos voltar em 2 Crônicas 3, tá? Então já deixa separado aí. Que eu também vou deixar separado aqui para ser mais ágil. 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Você retorna aí algumas páginas. 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. O que é que aconteceu na eira de Ornã? 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei... Bom, enfim, vamos pular aqui, vamos para o verso 10. O verso 10 diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, primeiro, Davi manda fazer o recenseamento. E você deve saber que não era da vontade de Deus que esse recenseamento fosse feito. E quando esse recenseamento foi feito, então uma maldição caiu sobre o acampamento. Aí o verso 10, Davi ele demonstra arrependimento. Por isso diz que sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. Aí ele vai clamar a Deus por perdão, que perdoe a ele por sua iniquidade. Aí o verso 24 e verso 25, o verso 25 diz assim: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Ou seja, o que aconteceu? Davi recebeu a orientação de Deus para que a maldição cessasse. Ele deveria comprar a eira de Ornã, e ele deveria fazer um sacrifício ali. E foi o que ele fez. Ele, então, comprou a eira de Ornã. Aí você pergunta assim, mas Davi havia conquistado as terras ao redor com guerra. Por que agora Deus mandou que ele comprasse essa terra, ao invés de conquistá-la com a guerra? E você vai saber já já por quê. Então Davi, ele comprou a eira de Ornã, fez ali um sacrifício e a maldição cessou. O Comentário Bíblico Adventista, volume 2, na página 779, esclarece um pouco mais sobre essa questão do recenseamento e a ira de Deus. Aqui diz assim, que Deus se enfureceu com Davi e com o povo, devido ao orgulho da autoconfiança, resultantes da prosperidade e grandeza alcançadas. Junto com isto, havia aumentado também a ambição por grandeza mundana e o desejo de ser como os povos ao redor. Por esse motivo, o povo estava perdendo de vista o solene destino para o qual havia sido chamado, porque Deus não queria que fizesse o recenseamento, para que eles não se sucumbissem diante da grandeza adquirida e passassem a acreditar que todas as vitórias e glórias até ali alcançadas foram pelo braço deles, pela habilidade deles. Então esse orgulho, essa arrogância, essa prepotência poderia levá-los à decadência espiritual. Por isso Deus não queria que eles fizessem o recenseamento. Portanto, Davi, seguindo a ordem divina, ele compra a eira de Ornã, o Jebuseu, e com arrependimento sincero, levanta ali um altar e realiza sacrifícios a Deus. A praga cessou sobre o povo. Bom, só para vocês terem uma noção um pouco mais esclarecedora do ponto de vista geográfico e também histórico, arqueológico,
Essa cidadezinha aqui, ó, pequena, bem pequenininha aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela, isso aqui é a cidade de Davi. É o que chamamos hoje de cidade de Davi. Davi, ele conquistou essa cidadezinha, esse pedaço aqui, esse vilarejo dos jebuseus, através de guerra. Ele conquistou esse pedaço. Só que acima aqui, ó, acima dessa cidade, é o Monte Moriá. É aqui, neste lugar, o Monte Moriá, que a descrição vai chamar de Eira de Ornã. Isso aqui é a Eira de Ornã, o Jebuseu. Por que Davi não podia conquistar esse pedaço com guerra? Porque esse local se tornaria sagrado. Foi aqui que Abraão fez o sacrifício provido. E é aqui também que o santuário seria construído futuramente. É aqui que o santuário terrestre de Salomão seria construído. Aqui em cima, Monte Moriá. Aqui embaixo, a cidade de Davi. Aqui onde está essa seta vermelha é onde provavelmente fica ou ficou o palácio do rei Davi, que ele mandou construir aqui em cima. Então aqui, logo mais acima, nessa parte onde não tem construção, onde só está o monte vazio, é o Monte Moriá. A região toda é região do Moriá, mas esse aqui é o Monte Moriá, onde o santuário foi construído, onde também Abraão fez o sacrifício. Eu tenho outra imagem aqui, um pouco mais nítida. Aqui é a cidade de Davi, como eu já mencionei. Foi isso aqui que Davi conquistou, ali dos jebuseus. E logo acima, a Eira de Ornã, ou Monte Moriá, o lugar onde Abraão havia feito o seu sacrifício. Aqui em cima, onde está a setinha aqui, ó, aqui em cima, o palácio do rei Davi. Tá? Então essa região aqui da Eira de Ornã não podia ser conquistada com sangue, porque seria uma terra sagrada para um propósito sagrado. Ok? Outra imagem, aqui em cima o Monte Moriá, como vocês podem ver, o Monte Moriá, e aqui embaixo a cidade de Davi. Se você for a Jerusalém hoje, é claro que Jerusalém ocupou todo esse monte, né? A cidade nova de Jerusalém. Né? Virou uma cidade muito grande. Mas você vai encontrar ali a cidade de Davi, que é essa parte aqui de baixo, uma cidadezinha bem pequenininha, bem pequena, ali dentro de Jerusalém, os muros, né? E aqui em cima, onde eles acreditam ter sido o palácio de Davi. Tá? E aqui em cima é onde havia sido construído o santuário de Salomão, no tempo de Salomão. Bom, mas por que esse lugar era tão importante assim? Por que esse lugar era tão importante? Abre em João, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, o verso 19 e o verso 20. Capítulo 4, o verso 19 e o verso 20. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o... Olha a palavra aí. Em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O lugar onde se deve adorar. É claro que o monte que ela está se referindo aqui, quando ela diz no começo, nossos pais adoravam neste monte, não é o Monte Moriá. Mas o segundo monte, onde ela diz, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Este sim é o Monte Moriá. Olha a palavra lugar aparecendo novamente. Então a própria mulher samaritana reconhece que há algo de especial no monte. O Monte Moriá ele é especial tanto para cristãos, quanto para judeus, quanto para muçulmanos. Por que será? Bom, amigos, mas antes, eu estava me esquecendo de João capítulo 19. Observe o que diz João 19, verso 17. Um pouquinho aí para frente. Evangelho de João, capítulo 19, o verso 17.
em diante diz assim, ó. Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio carregando a sua cruz. Aí diz assim, ó, saiu para o, olha a palavra aqui, para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Opa, como? Aí o verso 18, onde o quê? Onde crucificaram a Jesus e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Jesus no meio. Aí o verso 20 diz assim, ó. Muitos judeus leram este título porque o lugar, olha a palavra lugar novamente, o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Ou seja, anunciou Jesus em todas as línguas da época, as grandes línguas da época. Amigos, o Monte Moriá, o Gólgota, o Calvário, é exatamente o local onde Jesus foi crucificado. Agora você entende por que esse lugar era tão importante. Era muito importante e a maneira como a descrição aqui está no grego, a maneira como João descreveu esse episódio aqui no grego, demonstra ou denota a importância desse lugar. Esse lugar é o lugar onde Abraão levou o filho para ser sacrificado e teve o cordeiro provido. É neste lugar que Davi comprou a eira de Ornã ali, esse lugar, e fez o sacrifício e cessou a maldição. É neste lugar que o santuário terrestre foi construído. É neste lugar que Jerusalém foi edificada ali ao redor. É neste lugar que Jesus foi crucificado. Agora você entende por que Deus mandou Abraão sair de Berseba até a região do Moriá? Porque era no Moriá que Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, seria imolado. Este era o lugar do Calvário, o lugar onde o verdadeiro Cordeiro seria provido. Por isso Abraão se pronunciou profeticamente, que, dando nome ao monte, de esse é o monte chamado o Senhor proverá. O monte que o Senhor proverá. Abraão estava profetizando ali, estabelecendo uma profecia de que seria naquele lugar que Jesus, o verdadeiro Cordeiro, seria imolado. Amigos, a maioria, como João descreve, a maneira como João descreve esse verso no grego, como eu já demonstrei, como eu já apresentei, como eu já comentei, demonstra que esse lugar era muito especial, porque foi ali que o Cordeiro seria provido. Vocês estão vendo aqui nessa foto, de fundo aqui, vocês estão vendo, por exemplo, essa redoma dourada, né? Esse aqui é um templo muçulmano, uma mesquita muçulmana. É nesse lugar aqui onde está esse templo da redoma dourada, é neste lugar aqui que o santuário estava presente até o ano 70, quando foi destruído. É aqui que Salomão construiu. Lembra ali o topo? Na figura que mostrei para vocês, da área dos Jebuseus, a cidade de Davi, e logo lá em cima a ilha de Ornã, o Monte Moriá. Exatamente nesse lugar que o santuário terrestre havia sido construído. No ano 70 ele foi destruído. Aqui está a imagem mais próxima do templo muçulmano. Exatamente neste lugar que o santuário terrestre estava construído naquele tempo. Esse aqui é o monte... esse aqui é o que restou. É o que restou dos muros que cercavam o templo, o santuário. É chamado hoje de Muro das Lamentações. Está aí ao fundo o Muro das Lamentações. Essas pedras, esse muro, é o que restou, é o que sobrou da destruição. Eu tirei essa foto, eu fiquei meio receoso, mas eu cheguei para um desses soldados e perguntei a eles se podia tirar uma foto com eles. E eu vou explicar por que eu tirei uma foto com soldados israelenses. Eles estavam aí também
nesse local dos muros das Lamentações. O curioso é o seguinte, era uma sexta-feira. E eu resolvi, juntamente com outros, nós resolvemos ir ali fazer o culto para receber o sábado. O culto do pôr do sol, do sábado. E eu fui um pouco antes, para ver a movimentação e tudo mais. E enquanto eu estava ali, eu fui surpreendido com uma cena. Uma cena assim chocante mesmo. E eu vi as pessoas se aglomerando e fazendo festa, e pulando, se regozijando, demonstrando extrema felicidade. E de repente os soldados israelenses também foram se aproximando e foram chegando. E até os soldados israelenses estavam ali comemorando a chegada do sábado e fazendo festa. Eles dançavam, pulavam, mas como demonstração de alegria, de exultação. E eu vendo aquela cena, eu fiquei assim chocado, pasmo. Gente, que alegria é essa para receber o dia do Senhor? Incrível isso, incrível. Por isso eu tirei essa foto. E eu fiquei então imaginando os adventistas do sétimo dia ao redor do mundo. Às vezes falta um pouquinho desse ânimo, né, para receber o dia do Senhor. Eu fiquei assim pasmo. E disseram ali que é toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Essas são as cenas que as pessoas, os turistas, todo mundo ali contempla quando estão ali recebendo o dia do Senhor no Muro das Lamentações. Essa é uma foto, amigos, de uma sepultura que muitos acreditam ser a sepultura onde Jesus foi crucificado, foi colocado. O Gólgota, o Monte do Calvário, fica ali próximo, e alguns acreditam que esta seja a sepultura onde Jesus foi depositado. Existem divergências, né? Existem outras sepulturas que suspeitam serem possíveis. Alguns acreditam que talvez seja de fato a sepultura lá do Santo Sepulcro, onde eles construíram uma igreja em cima, inclusive, né? Muitos acreditam que seja lá e não aí. Mas existem fortes evidências, tanto em uma proposta quanto em outra. Aqui uma foto interna da sepultura, colocaram uma grade, né, para que as pessoas não avançassem ali. Ok? Bom, vamos lá para João capítulo 14, verso 1 e 2. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 e verso 2. João 14, verso 1 e 2 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O verso 2 agora, observe. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Olha a palavra que vai surgir aqui agora. Pois vou preparar-vos. Olha a palavrinha que vai surgir aqui. Pois vou preparar-vos lugar. Lugar. Amigos, duas coisas que eu preciso que vocês guardem bem aqui no verso 2. Primeira frase, na casa de meu pai. Guarde essa expressão. Na casa de meu pai. Guarde bem essa expressão. E a segunda expressão é preparar-vos lugar. Preparar-vos lugar. Guarde bem essas duas frases. Na casa de meu pai e preparar-vos lugar. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Existe uma conexão interessante. Existe uma conexão entre João capítulo 14, verso 1 e 2 e 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Lembra que eu disse que nós voltaríamos para 2 Crônicas 3, 1? Mas ainda não, aguenta um pouco aí. Bom, o contexto dessa frase. Jesus disse nos versos anteriores que a sua partida estava próxima. Os discípulos, diante dessa notícia, se entristeceram. E Jesus disse que para onde ele ia, eles ainda não poderiam ir. Então Pedro precipitadamente afirmou que jamais o deixaria, mesmo que todos assim fizessem. O que ocorre? Pedro ali é advertido, pois Jesus afirma que ele o trairia. É nesse contexto que surgem as palavras de João 14, ou seja, há um lugar para todos, inclusive para um traidor arrependido como Pedro. Mas que lugar é esse? Que lugar é esse? Que é um lugar para todos, inclusive para um traidor arrependido. Que lugar era esse?
Agora a gente retorna em 2 Crônicas 3:1 para a gente ver a harmonia entre João 14, verso 1 e 2 e 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Então veja, duas frases que eu pedi que vocês guardassem de João 14. Primeiro, na casa de meu pai. E a segunda frase, vou preparar-vos lugar. Então, capítulo 13, 2 Crônicas, diz assim: começou Salomão a edificar o quê? A casa do Senhor. Casa do Senhor e casa de meu pai é a mesma coisa. Se trata do mesmo ambiente, do mesmo lugar. Casa do Senhor e casa de meu pai se refere ao santuário de Deus. Ao santuário de Deus. Amigos, essa expressão referente ao templo, referente ao santuário de Deus, ou casa do Senhor, ou casa de meu pai, aparece em toda a Bíblia mais de 400 vezes. Em torno de 426 vezes. Mais de 400 vezes. E sempre se refere ao templo de Deus. Ao santuário de Deus. Sempre. Em que lugar mesmo foi construído o santuário terrestre? No Monte Moriá. Este é o lugar. Para pecadores arrependidos, mesmo para um grande traidor como Pedro. A expressão, pois vou preparar-vos lugar, ela faz eco com a expressão de Crônicas, lugar que Davi tinha designado. Eu vou trocar a palavra, vou colocar lugar que Davi tinha preparado. Lembra que Jesus disse, pois vou preparar-vos lugar. Então, e aqui diz que lugar que Davi tinha designado, preparado na eira de Ornã, no Monte Moriá. No Monte Moriá. O lugar que serviria para todos os arrependidos. O lugar em que todos passariam para chegar até o altar da cruz do Calvário. Entendeu? Mas veja, não para por aí, tem mais coisa. Não é apenas o lugar onde o cordeiro seria provido para Isaac. Não é apenas o lugar onde Davi e o povo fizeram o holocausto, na eira de Ornã. Não é apenas o lugar onde Jerusalém seria edificada. Não é apenas o lugar onde o santuário seria construído. Não é apenas o lugar onde Jesus seria crucificado. Tem mais coisa aí. E o que seria? Segundo a tradição, amigos, segundo a tradição, foi também no Monte Moriá. Foi também no Monte Moriá que Adão, Abel e Noé ofereceram sacrifício. No mesmo monte onde Abraão fez o sacrifício e Jesus foi crucificado. Segundo a tradição, foi neste mesmo monte, nesse mesmo lugar do Moriá, que Adão, quando saiu do paraíso, e Abel e Noé fizeram sacrifício. Mas não para por aí. Segundo a tradição judaico-cristã, segundo a tradição judaico-cristã, foi no Monte Moriá, neste mesmo monte, que provavelmente havia a cidade de Salém, um vilarejo de Salém, onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios e deu sacrifícios a Deus, e Abraão devolveu os dízimos. Lembra da narrativa? Lembra que Abraão foi até Salém, a cidade de Salém, para encontrar-se com Melquisedeque e devolver ali os dízimos? Então, segundo a tradição judaico-cristã, foi neste lugar, no Monte Moriá, que Melquisedeque, o sumo sacerdote, o rei de Salém, que faz eco, inclusive, eco tipológico com o sacerdócio de Cristo. Eco tipológico com o sacerdócio de Cristo. É neste monte, neste mesmo monte, que ele ofereceu sacrifícios, e foi ali que Abraão devolveu os dízimos.
Amigos, só para relembrar, aqui está a cidade dos Jebuseus, que se tornou a cidade de Davi, que Davi conquistou, e lá em cima a Eira de Ornã, o Monte Moriá, na região do Moriá. Essa região toda chama-se Moriá. E no Monte Moriá, onde Davi comprou a Eira de Ornã, e onde Salomão depois havia construído o templo, o santuário. Deus não permitiu que Davi construísse o santuário, porque Davi era um homem de guerra, havia matado muita gente. E ainda há aqueles que acreditam que a Davi não foi permitido construir o santuário também porque ele manchou a sua mão com sangue de inocente, o sangue de Urias, e tomou a sua esposa em adultério. Alguns acreditam que estas sejam as causas que contribuíram grandemente para que Davi não se tornasse aquele que queria construir, o construtor do santuário terrestre. Bom, mas o santuário foi construído por Salomão lá em cima, no Monte Moriá, na Eira de Ornã. O mesmo monte onde Abraão fizera o sacrifício do cordeiro provido. O mesmo monte onde Adão, Noé, Abel fizeram sacrifícios, segundo a tradição. O mesmo monte em que Melquisedeque, o rei de Salém, fez sacrifícios e recebeu os dízimos de Abraão. O mesmo monte onde o santuário de Jerusalém havia sido edificado. Mas não para por aí. Tem mais coisa pela frente. Então, não é apenas o lugar onde Adão, Abel, Noé fizeram o sacrifício, onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios, onde o cordeiro seria provido para Isaac, onde Davi e o povo fizeram o holocausto, onde Jerusalém seria edificado, onde o santuário seria construído, onde Jesus seria crucificado. Ainda tem mais coisa. E sabe o que é? Bom, em Zacarias capítulo 14 e também em Apocalipse capítulo 21, eu vou apenas descrever, depois vocês podem ler com calma. No livro de Apocalipse fala da cidade santa descendo. Descendo até onde? Em Zacarias 14 faz uma descrição de Jesus descendo com os justos. Descendo em qual monte? A descrição é Monte das Oliveiras. Mas essa descrição Monte das Oliveiras é porque ali há um jardim imenso de oliveiras. Mas aquela região toda é a região do Moriá. Então, Zacarias descreve os justos descendo, junto com Jesus. Zacarias capítulo 14, eu vou ler o texto, verso 3 e 4. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um grande vale. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Depois do verso 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Em Apocalipse capítulo 21, verso 9 e verso 10, eu acabei lendo apenas para reforçar. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Observe, até a uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O que mais vai acontecer neste monte? O que mais acontecerá neste lugar? Eu creio que você já entendeu. A cidade santa, a Nova Jerusalém, quando descer do céu, ela vai se fixar exatamente naquele lugar. Ali no monte que chamamos de Monte das Oliveiras. Observe essa foto de Jerusalém. Aqui estão os muros de Jerusalém. Aqui está o templo muçulmano, o local onde o santuário havia sido construído. E o local de onde essa foto foi tirada
Aqui, ó. Esse é o local de onde a foto foi tirada. Esse é o Monte das Oliveiras. Mas a região toda é a região do Moriá. Amigos, quando a cidade santa descer, quando a cidade santa, Nova Jerusalém, descer do céu, adornada como noiva, ela vai se fixar exatamente no monte em que está de frente com o Monte Moriá. A região é Moriá, a região toda é Moriá, mas ela estará de frente com o Monte Moriá. Sabe o que isso nos diz? Todos os que passarem pela cruz, ou seja, Monte Moriá, entrarão pelas portas da cidade santa. Ou seja, quando a cidade santa descer, porque a cidade santa, porque Jesus e os remidos vão descer do céu antes da cidade santa. Jesus coloca os seus pés sobre o monte das oliveiras e ele se purifica para receber e se divide para receber a cidade santa. E quando a cidade santa ela desce, as portas se abrem, então Jesus e o seu povo, os remidos, entram para a cidade. Amigos, e entrarão pelas portas da cidade os remidos na graça de Jesus. Entrarão justamente pela banda do Monte Moriá. Ou seja, todos que entrarão na cidade santa entrarão através do Monte Moriá. O monte em que Jesus foi crucificado. O monte onde Abraão havia feito o sacrifício do cordeiro que foi provido. E Isaac foi liberto por aquele cordeiro. Isaac representou todos nós, que um dia seríamos substituídos no altar do sacrifício. E Jesus foi esse substituto. Eu encerro lendo alguns textos. Por exemplo, Salmo 24, verso 3 e verso 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É o povo de Deus, os remidos, quando adentrarem pelas portas da cidade santa. Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Isaías 26, verso 2. Abri as portas, para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Então, abri as portas. Apocalipse 21, verso 24 a 27. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Salmo 24, verso 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Isaías 35, verso 8 a 10. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não entrarão. E Apocalipse 22, verso 14 e verso 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, através do Monte Moriá. Eu encerro fazendo um apelo. E o meu apelo é: como está o seu coração? Como está a sua vida? O que Cristo representa para você? Quais são os seus valores? Como disse Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quais são os seus valores? Se alguém um dia perguntar para você quais são os seus valores, o que você responderia? Eu posso lhe ajudar. Basta você se lembrar das escolhas que você tem feito. Quer se lembrar quais são os seus valores? Basta se lembrar de quais são as escolhas que você tem feito. E o meu desejo é que as escolhas que você tem feito em vida terrena sejam aquelas que vão carimbar o passaporte para a vida além da terrena, a vida eterna. Muito em breve, amigos, Jesus atravessará o universo
entrará na atmosfera desta terra para buscar eu e buscar você. E lembrem-se que se nada nesta vida der certo, se tudo der errado, se nada nessa vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Amigos, irmãos, a nossa esperança está no sangue do Cordeiro. A nossa vida está no Monte Moriá, no sangue do Cordeiro. Permita que esse Deus maravilhoso seja prioridade em sua vida. Permita. Lembre-se de uma coisa. Se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Vamos orar? Vamos entregar a vida e o coração mais uma vez a Ele? Feche os olhos. Querido Pai, obrigado por tua bondade e misericórdia. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por nunca ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Senhor, por não ter pego este planeta e jogado ele nos confins do universo. E a gente sabe que se o Senhor fizesse isso, seria justo. Mas o Senhor, em tua infinita bondade e misericórdia, ainda se inclina para ouvir o nosso clamor. Obrigado pela teimosia de lutar com o nosso coração. Continua sendo teimoso, Senhor. Por favor, Pai querido, continue sendo teimoso. Obrigado pelo perdão, Pai querido. Obrigado pela bondade da misericórdia e da compaixão. Obrigado pelo amor que o Senhor tem provado e demonstrado constantemente para nós. Ó Deus querido, o Senhor é tão grandioso e nós somos tão pequenos. Ah, Deus eterno, continue trabalhando em nossa vida, escrevendo a nossa história, por favor, Senhor. Coloque humildade em nosso coração. Coloque amor. Nos ensine a amar as pessoas como o Senhor tem nos amado. Nos ensine a ter compaixão dos outros, assim como o Senhor tem tido compaixão de nós. Nos ensine a ter paciência e misericórdia das pessoas e nos ensine a perdoá-las como o Senhor tem nos perdoado. Por favor, Pai querido, faça essa obra em nossa vida, em nosso coração. Salva a nossa casa, a nossa família. Salva, Senhor, os nossos filhos e salva a tua igreja. Salva os sinceros que estão por aí afora. É o que suplicamos, sempre no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, 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 Senhor, amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, pastor Gilberto, pela linda mensagem, uma mensagem de muita esperança. Eu estou com meu coração fortalecido essa manhã, porque ela não só nos prova e fortalece a nossa fé, mas mostra também tecnicamente a história, né, tudo o que aconteceu. Então, queremos te agradecer por trazer essa mensagem tão especial para nós, e eu tenho certeza que nós vamos ouvir mais do Senhor no nosso futuro, talvez aqui pessoalmente, talvez pela internet, não sabemos. Mas muito obrigado, pastor, tá bom? Obrigado mesmo. Eu que sou grato. Nós vamos tocar... Amém. Nós vamos tocar a música final agora, irmãos?